Deus. Paz, irmãos. Glória a Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia aí na primeira carta de João, capítulo de número 2. A primeira carta de João, do apóstolo João, capítulo de número 2, o verso 12 até o 17. Os irmãos acharam aí, amém? A primeira carta de João, capítulo 2, e o verso de número 12 até o 17, que diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, por causa do nome dele. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tens vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem nas coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Senhor, eu te louvo, te agradeço mais uma vez estar nesse lugar, e poder ministrar a tua palavra nessa igreja, aos teus servos que vieram aqui. Eu sei que essa palavra é para todos nós que estamos aqui, que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, de colocar, Deus, diante dos teus servos, aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, já recebi para mim, agora passa a repetir e passar para os irmãos que deixaram seus lares e estão aqui para ouvir a tua palavra. Que essa palavra, Deus, chegue aos corações, transformando, fazendo lembrar que as tuas promessas permanecem fiéis, que o Senhor é aquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Nós estamos aqui, todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, atentos, Senhor, a cumprir com aquilo que o Senhor determinou. Ao Senhor, que nós podemos louvar o teu nome com as nossas atitudes, que nós podemos engrandecer o seu nome, Deus, com os nossos testemunhos, que nós podemos louvar o seu nome, não esquecendo e não negociamos a fé, e não negociamos a cruz de Cristo por nada desse mundo, que nós louvamos mais uma vez o teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, as cartas, é muito interessante a gente pensar nisso ou falar. As cartas, é muito importante a gente estar estudando, ou lendo, ou pregando, porque além dos 4 evangelhos, né, ou as 4 narrativas do evangelho, as cartas servem para as igrejas serem educadas. Algumas pessoas começaram a morrer muito cedo, né? Como Tiago, logo muito cedo, ele foi um dos apóstolos, né, que foi decapitado. E as pessoas mais próximas de Jesus começaram a morrer muito cedo, né, por causa da perseguição e tudo mais. E alguém se preocupa em escrever para não deixar que as coisas que foram faladas, que foram feitas por Jesus, não ficassem no esquecimento. Então, a primeira carta que a gente tem, que logo alguém se preocupou em escrever em torno de 40 a 45 anos depois de Cristo, foi Tiago. Então, Tiago se preocupa em logo escrever a carta falando das coisas que estão acontecendo. Era importante que as pessoas, no futuro, não esquecessem daquilo que Jesus está fazendo por eles. E logo o Evangelho de Marcos foi escrito, e logo foi começando a ser escrito Mateus, e Lucas, e João escreve por último. As cartas de João e de Paulo, ela tem algumas finalidades, né? As cartas são cartas gerais, cartas pastorais e cartas pessoais. Essa carta de João aqui, ela está na categoria de cartas gerais, que foi escrita para todos os cristãos na face da terra. Mas a segunda carta, a terceira, está na categoria das cartas pessoais. Então, Paulo escreveu várias cartas, 13 cartas das cartas de Paulo. A gente vai encontrar cartas pessoais e cartas pastorais
e cartas também gerais. E um assunto aqui é realmente maravilhoso, esse termo aqui, esse trecho aqui que eu gosto muito, e nos ensina muito. Então, João escreve aqui essa carta aproximadamente aí em torno de, nos anos 80 a 90 depois de Cristo, já próximo da sua morte. Ele escreve essas 3 cartas e no final ele diz que ele é apenas um presbítero experiente, um cara que agora é vivido, conhecedor de tudo a respeito de Cristo. E ele ensina muita coisa a respeito de como nós devemos, como cristãos, viver a vida nessa terra. Não negociarmos a nossa fé. Nós não podemos negociar a nossa esperança que nós recebemos dele. E algumas coisas que são 3 grupos, né, que ele escreve aqui. Primeiro, a todos os cristãos, com esse amor que João sempre demonstra, né, chamando a todos os cristãos de filhinhos, carinhosamente. E o outro grupo é os pais. E outro grupo são jovens. E são ensinos realmente maravilhosos. E aí, quando ele tá olhando para todos os cristãos, ele diz assim, que filhinhos, eu vos escrevo, né? Eu vos escrevo, depois ele vai falar que eu vos escrevi. Eu vos escrevo, porque o pecado de vocês foram perdoados. Tinha pessoas que as cartas, na verdade, foram escritas também para combater já uma influência, mundanismo dentro das igrejas. Como os grupos agnósticos que ensinavam que Jesus não era 100% Deus, não era 100% homem, tinha aparência de homem, mas ele não era homem. Então João escreve, não, peraí, ele era homem, nós tocamos nele, o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória. No capítulo 4, verso 1, nessa primeira carta, ele diz assim, irmãos e filhinhos, não dei crédito a qualquer espírito, antes de provar que esse espírito vem de Deus. E para dizer que esse espírito vem de Deus, tinha que dizer que Jesus veio em carne. E esse espírito já está no mundo. Começou uma influência gigantesca de grupo de pessoas, de falsos profetas, ensinando aquilo que os apóstolos já tinham ensinado, aquilo que Jesus já tinha ensinado. João escreve essa carta dizendo assim para as igrejas, irmãos, eu não estou escrevendo nada novo, é tudo aquilo que vocês já conhecem. E é isso que ele diz aos pais, olha, vocês já sabem, desde o princípio. Os pais eram conhecedores da Torá, os judeus eram conhecedores da história de Israel. Os pais eram obrigados a ensinar os seus filhos desde pequenininho. Então, os pais já conhecem a história a respeito desse Deus, desse Jesus, o Messias, desde o princípio. E eles dizendo, jovem, vocês são fortes, já venceste o maligno. Então, são 3 grupos vencedores aqui. Eu quero passar aquilo que Deus colocou no meu coração, que com certeza vai fazer uma diferença na sua vida. A introdução dessa carta, como eu falei, João está muito preocupado, porque já na igreja de Éfeso, onde que João foi também apóstolo e foi pastor também, como nas 7 igrejas da Ásia, já havia uma influência enorme de falsos profetas. Judas escreve a sua carta, que cabe aí a carta de Judas nas categorias das cartas gerais, quando ele chama os falsos profetas de demônios que estão presos no abismo, de tão inteligente que essas pessoas são, de levar pessoas a distanciar de Deus. E a preocupação de João aqui é não dizer que você não deve pecar. Realmente você não deve pecar. Mas a Bíblia disse, o próprio João ensinando, irmãos, não pequeis. Mas se porventura pecar, nós temos um advogado, Jesus o justo, diante de Deus. A questão aqui é você não fazer aliança com o mundo. A preocupação de João aqui é você não querer nada do mundo, porque do mundo tudo passa. A gente vai ver depois isso aqui. Eu achei muito interessante, eu procurei algo para que a gente olhe para 2025 e não negocie a nossa fé. Existe uma coisa que nós, como cristãos, não podemos negociar, é a cruz de Cristo. Eu não posso negociar a cruz de Cristo com nada desse mundo. Nós cantamos um hino aqui maravilhoso, né? Não importa, né, as circunstâncias. É bom cantar, não é? É bom cantar, Senhor, não importa as circunstâncias, mas eu vou louvar o nome de Jesus. Irmãos, cantar é muito bom, mas no momento de dificuldade, no momento de perseguição, ou no momento de tentações, a gente poderia dizer assim, eu vou resistir.
Mas olha, você pode fazer uma troca, você está perdendo a oportunidade dessa vida. Não, eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar a minha esperança nele. A tentação, até nós brincamos ontem, eu fui fazer uma visita, nós brincamos ontem, algumas coisas nós falamos que foi muito interessante, mas olha só, a tentação que é para os cristãos no mundo moderno, num país que a gente não tem perseguição, um mundo de liberdade, a gente corre um risco terrível de viver uma vida de liberdade sem temor. É uma tentação dos infernos. Poxa vida, se você fizer, por exemplo, um bolão, agora que passou, você poderia acertar e ganhar 600 milhões. Que mal há nisso? Todas as pessoas fazem. Todas as pessoas jogam. Qual é o problema? Inclusive, se faz uma fezinha, não é isso? Você pode fazer uma fezinha. Já pensou você ganhar 600 milhões? Aí a gente já começa a imaginar. A primeira coisa que eu vou fazer é pagar a dívida da igreja. Olha que bênção, não é? A igreja não vai ter mais dívida. Segundo, eu vou pagar a minha casa, né? Eu vou pagar todas as dívidas de algumas pessoas mais próximas de mim. Eu vou fazer um planejamento, né, para as pessoas que eu encontro na rua que estão sofrendo. Eu vou ajudar essas pessoas. Olha que legal. Olha que coração bom. Não é? Que mal há nisso? Então Deus já tinha ensinado que nós não devemos fazer isso. Mesmo que seja tentador. Mesmo que os planos sejam bons. Mas é contra a vontade de Deus. A primeira coisa aqui que eu acho muito interessante desse texto, que está falando aos homens, você deve guardar no teu coração que você só está aqui nessa noite, servindo a Deus, participando da igreja de Cristo, porque Deus perdoou os seus pecados. Alguém teve que morrer para que os seus pecados fossem perdoados. Filhinhos, os seus pecados foram perdoados. E Deus não lembra mais. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, tudo que eu fiz anteriormente, Deus não lembra mais. Então, os seus pecados foram perdoados. Filhinhos, os seus pecados foram perdoados. Glória a Deus por isso. O diabo não tem mais poder de trazer um passado para a sua vida, porque já foi apagado. Mesmo que o pecado foi terrível, mas o pecado abundou, mas superabundou a graça. Graças a Deus, os nossos pecados foram perdoados. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E aí, esse negócio que Deus fez para com o próprio Cristo, não tem como mais desfazer. Está feito o negócio, o seu nome está escrito no livro da vida, e não tem como mais desfazer isso. Nós vamos para o céu, custe o que custar. Nós vamos entrar no céu, porque nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou a nossa dívida. Filhinhos, glória a Deus, filhinhos, eu vos escrevo porque o vosso pecado foram perdoados por causa do nome dele. Jovem, sois fortes, e já venceste o maligno. E pais, você conhece ele desde o princípio. Agora, qual a preocupação de João aqui para com os filhinhos, com todos os cristãos, com os pais e com os filhos? É que não ameis o mundo. Filhinhos, não ameis o mundo. O que há no mundo? E esse mundo de João da carta é bem diferente do mundo que ele fala do Evangelho. No Evangelho de João, ele escreve que o mundo são as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Deus amou as pessoas de tal maneira. É do Evangelho de João. Esse mundo aqui da carta não é mais não é os homens, mas o sistema do mundo. Não ameis o sistema do mundo. Paulo tem essa mesma visão quando ele escreve a igreja de Roma,
No capítulo 12, verso 2, ele disse, não vos conformeis com esse século, ou não deixe que esse mundo transforme você, você não pode ter a maneira que esse mundo ensina. Então, a orientação de João para o primeiro grupo, não ameis o mundo, e nem as coisas que nele há. Esse mundo, esse sistema aqui é tudo contra os princípios de Deus. Esse mundo que João está falando é todo um império gigantesco chamado o diabo, é ele que opera nesse mundo que leva as pessoas a se distanciar de Deus. Então, não ameis esse mundo que leva você a se distanciar de Deus. E nem também ame aquilo que está nele. O que está nesse mundo? Aquilo que Tiago fala no capítulo 4, verso 4. É algo terrível que Deus odeia. Você pode colocar aqui, por favor? Tiago 4:4. Essas coisas há no mundo. Então, João disse, não, filhinhos, não ameis o mundo. E nem as coisas que há no mundo. E essa mesma orientação, ele está dizendo para os filhinhos, agora ele se volta para os pais e diz, pais, não ameis o mundo, e nem tampouco as coisas que nele há. Você não pode negociar a sua fé por as coisas do mundo, é atraente, a gente sabe. A gente sabe que as coisas que há no mundo é atraente. Olha, Tiago 4:4. É o verso 4 isso aí, amém? Olha só que interessante. Infiéis, não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigos de Deus. É isso. Esse mundo é o império que Satanás é senhor. E tudo que há nesse mundo é inimizade contra Deus. Agora ele se volta para os pais, você conhece ele desde o princípio. Então a orientação é que você não deve amar esse mundo, e nem as coisas que nele há. E ele se volta também para o jovem, a tentação ainda é maior para o jovem. A orientação de João também que a promessa para aqueles que amam a Deus é muito maior do que aqueles que acreditam nas coisas que o mundo é bom. Eu já disse algumas coisas aqui, que a verdadeira liberdade não é você fazer tudo, mas dizer não para aquilo que destrói a sua vida. A Bíblia diz para você, jovem, nesta noite que está aqui, você veio para ouvir isso, não negocie a sua fé, não ame o mundo, e nem tampouco as coisas que há no mundo, porque a liberdade não é você fazer tudo, mas dizer não para as coisas que destroem a sua vida. Mas o que há no mundo? O que há no mundo que João está preocupado? Só isso que nós falamos aqui, inimizades? Não, no verso 16 ele vai falar que há uma preocupação gigantesca. 3 coisas que destroem a humanidade, que João vai falar. 3 coisas que está aqui no verso 16, que destrói família, destrói a vida, o futuro de jovens, destrói empresários, destrói políticos, destrói pastores, padres, chefe de Estado, presidentes. 3 coisinhas aqui que João está falando aqui que consegue destruir a humanidade. Porque olha só no verso 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. O que é a concupiscência da carne? O que é a concupiscência? O João está falando que a primeira coisa que destrói a humanidade, a primeira coisa é a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? A concupiscência, eu separei aqui para dizer um termo, é utilizado para designar a cobiça, apreço por bens materiais, por desejos sexuais. É isso que destrói o ser humano. É isso que distancia do homem de Deus. A concupiscência. Isso aqui é muito interessante a gente observar, porque aconteceu com alguns homens de Deus. Soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida.
O pecado lá do Jardim do Éden não foi a Eva e Adão, para não falar direto, para não dar outro problema. O que aconteceu lá no Jardim do Éden não foi ter comido o fruto, foi a desobediência. Adão e Eva desobedeceram a ordem, porque a ordem não era para não comer. Mas eles desobedeceram e comeram. O que é a concupiscência? O que aconteceu lá? Aconteceu essas três coisas aí. A concupiscência dos olhos, eu vi, gostei, na minha mente processou. A concupiscência da carne eu desejei. E a soberba da vida eu posso. Olhei, processou na mente, desejou meu coração, não cuidei, e disse, eu posso. Nem nada, tem nada a ver com isso. Esqueceu da orientação de Deus, que não deveria fazer. Qualquer outra personagem que aconteceu essa mesma forma, essa mesma coisa aqui. Davi estava tranquilo, sossegado. Ele não precisava disso. O reino estava muito controlado pelo exército dele. Ele estava no palácio, tranquilo, não tinha mais guerra, estava tudo muito sossegado. A orientação de João para nós nessa noite é o quê? Não ameis o mundo, nem o que nele há. Pode repetir, amém? Não ameis o mundo. Não ameis o mundo e nem o que nele há. Davi estava tranquilo, o rei Davi estava tranquilo. Não tinha nada para se preocupar. Aparece uma senhora, e não era muito feia, com certeza não era doida também, faltando um pedaço. Não era uma mulher aí que seja jogada no lixo. Lá da onde que ele estava, ele olhou, processou, desejou no coração e disse, eu sou rei e eu posso. No momento em que ele olha, processa, deseja, a consciência da carne, eu desejo isso. E a consciência da vida, que é a soberba, eu posso. Então busca a mulher, e buscaram, e viu a desgraça que aconteceu com Davi. Aconteceu com vários irmãos reis, que fizeram todas essas coisas ruins que Deus não aprova. Esse texto aqui é maravilhoso porque assim, olha, não ameis as coisas do mundo, que é um sistema desse mundo, que já dizem, né, que os estudos dizem que tem uma ordem aí, já há bastante tempo trabalhada no mundo inteiro, uma ordem chamada, uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela tá criando o corpo, para que seja uma única moeda no mundo inteiro. Essa ordem mundial, se você pegar, eu não sei se alguém tem dólar aqui, mas se você pegar a nota de $1, você vai ver embaixo escrito Nova Ordem Mundial. Está sendo trabalhado isso pelo anticristo já há bastante tempo, para que aconteça no mundo inteiro uma única moeda. É o sistema poderoso, que vai ser uma única nação, que vai tomar conta de todos. É importante que nós, como cristãos, começamos a perceber isso, que o mundo avança para distanciar os seres humanos de Deus. O mundo avança cada vez mais para que a gente esqueça que Deus existe. Que você não precise de Deus. A gente já vê pessoas se rendendo, igrejas se rendendo a sistema. A gente já vê pastores se rendendo a esse movimento mundanismo. Que não precisa você mais pregar a respeito de arrependimento.
Você não precisa, pessoas ensinando, irmãos, pessoas ensinando, que você não precisa ser batizado para tomar ceia. Aliás, você não precisa ser batizado para tomar ceia. Você pode tomar ceia em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Aliás, você não precisa se preocupar, porque olha só, tem muita coisa boa nesse mundo. Esse mundo tem muita coisa boa. Não precisa você se preocupar em sofrer. Para que você vai sofrer? Essa mesma tentação aqui, tentaram Jesus lá no deserto. Para que você vai sofrer? Para que você vai numa cruz? Se você pode ser famoso sem precisar passar por uma cruz. Irmãos, para que você tem que ficar indo na igreja? Para que você tem que ficar pregando o evangelho? Essa história de evangelismo. Olha só, quanto tempo faz que Jesus disse que vai voltar? Quanto tempo você está esperando a volta de Jesus? Você está perdendo tempo demais da vida, você poderia estar aproveitando, jovem, tantas coisas boas no mundo. Para que você vai ficar obedecendo aos seus pais? Os seus pais ainda têm uns pensamentos antigos. Os seus pais continuam ensinando coisas antigas. Você precisa viver as coisas novas. Inclusive, tem um comercial aí na televisão vendendo internet. Você precisa viver o novo. Jovem, você precisa viver o novo da vida. Para que você ficar vendo, não poder usar drogas, não poder ir em baile desses lugares aí que é bom pra caramba? Você tá perdendo a vida, cara. Pai, você precisa ser mais... Como é que faz a palavra? Pai, você precisa ser um pouco mais liberais com seus filhos. Pai, esse negócio eu sei que a Bíblia ensina muita coisa boa, mas esse é antigo, você precisa ser mais liberais para os seus filhos, você precisa dar mais liberdade para os seus filhos ir para festas, você precisa dar liberdade aos seus filhos ter acesso a muitas coisas. Você é muito rígido com os seus filhos. Crente, nós estamos vivendo no mundo moderno, aliás, pós-moderno. Essa coisa velha. Aliás, Deus nem está preocupado se você quer ser santo ou não. Esse negócio de jejum e oração era do tempo dos seus velhos pais. Ficar fazendo jejum, isso não funciona mais. Ou funciona? Jejum ainda funciona? Consagração, você se consagrar, não ficar vendo coisa do mundo para viver uma vida de santidade nessa terra ainda funciona. Funciona nada, isso era para os mais antigos, agora não precisa você fazer isso, não. Aliás, você nem precisa se preocupar em se batizar. Batismo, para que batismo? Não precisa não, jovem. São rituais antigos. Não precisa mais. Você pode tomar ceia. Aqui, aliás, na segunda igreja Batista Nacional, não aceita crente, mesmo sendo crente, novo convertido, não, se não passar pelo batismo, não toma ceia. Mas a igreja, fulano de tal, você pode ir lá tomar ceia, tanto se você quiser, não precisa se batizar. Não tem problema. Olha, esse negócio dessa igreja é muito fechada. Tem lugares que você pode tomar ceia o dia que você quiser. Aliás, nem precisa você se preocupar com o batismo, não. Esse é o verso de número 16, que diz, no mundo,
Existem essas três coisas, tome muito cuidado para que isso não faça parte da minha e da sua vida, porque ela vai destruir você e a sua família. Se essas três coisas fazerem parte da sua vida, ela vai destruir a sua casa, a sua família, a sua vida e a igreja ao qual você é líder. E o departamento ao qual você lidera. Porque o mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Se essas coisas estão fazendo parte da minha vida cotidiana, eu estou cada vez mais distanciando de Deus. E eu corro o risco de não receber a promessa de Deus. O verso de número 17 ainda é mais preocupante na visão de João. Ora, o mundo passa. O mundo é passageiro. Você vai trocar algo que é passageiro por aquilo que é eterno? Moisés, quando ouviu Deus dizer que vai tirar o povo do Egito, ele foi levado a fazer uma troca. Você vai deixar de ser príncipe no Egito para ser um andarilho no deserto? Você faria isso? Qual é um de nós aqui que deixaria de ser um príncipe no Egito, cheio de riqueza, cheio de honra, para ficar carregando gente desobediente? Será que a gente teria a coragem de Moisés dizer assim, eu vou desistir, eu não quero isso aqui não, eu vou andar com esse povo desobediente? Será que eu e você teria a coragem de fazer isso? Será, para ficar mais claro aqui para a gente, você deixaria, por exemplo, um emprego bom que você tem? Tranquilo, você tem um emprego bom, você não tem dificuldade, você tem o seu carro, você tem a sua casa, aí de repente Deus te chama para ir para missões, onde que você vai depender da igreja. Você vai depender de uma igreja que vai mandar dinheiro para você. Você deixaria? Eu vou largar tudo isso, vou servir o Senhor no lugar onde que a comida não é igual a minha que eu tinha antes. Os meus filhos não vão ter liberdade de uma escola como tem aqui. Eu posso correr o risco de ser preso, ou correr o risco de não fazer aquilo que a igreja planejou, ou a agência de missões planejou para mim, e vai me faltar alguma coisa, e eu não vou conseguir fazer. Eu tenho uma história realmente maravilhosa, essa história que aconteceu. Um casal de irmãos se converteram. O homem da casa era gerente no banco do Bradesco, cara cheio da grana, estava tranquilo, sossegado. E ele aceitou Jesus e foi chamado para missões no Peru. Ele juntou as suas economias, foi enviado por uma igreja, levou a esposa e uma menina pequenininha que ele tinha. E foi morar no Peru. E ele ganhou algumas pessoas na Serra Peruana, num lugar bem difícil, né? Onde que a língua é bem difícil de ser interpretada, que é a língua quechua. E ele conseguiu ganhar algumas pessoas ali para Jesus. E aí ele tinha um dinheirinho, ele comprou uma motinha que levava a ceia para aqueles irmãos lá em cima. Um dia ele subiu, foi levar a ceia lá. E no meio do caminho, alguns guerrilheiros encontraram ele e começaram a dar tiro nele. E ele caiu da moto numa ribanceira e caiu lá embaixo, no meio do mato. Passou-se dias e não acharam ele. Uma semana, 3 dias, 4 dias, depois acharam ele morto. Mas ele foi morto com um tiro? Não, ele foi morto por causa de uma queda, da queda, o tiro foi no braço dele. Ele caiu de ribanceira, e caiu, ficou lá. Você acha que ele não clamou para Deus socorrer ele? Não. Você acha que esse irmão não gritou, Senhor, envia anjo aqui para me socorrer? Deus envia alguém para me tirar daqui. Deus não respondeu a ele morreu.
Chegou a notícia para a mãe, para a esposa. A esposa agora está sem emprego, está sem um marido, num lugar distante, num lugar onde a cultura é diferente, está com uma criança sozinha. Como é que ela vai cuidar? E agora? O que que Deus fez? E um pastor ligou para ela, que era amigo dela, e aí, olha, o que você está precisando? E ela disse, pastor, eu estou precisando de tudo. Mas o maior problema meu não é necessidade de alimento, de coisas materiais. A minha maior dificuldade é entender tudo isso. E um dos maiores problemas meus foi contar para minha filha que o pai dela não está mais nessa terra. E ela foi contar para o pai, olha filha, sabe aquela historinha que o pai sempre contava? Que alguém, quando morre, vai encontrar o papai do céu. E foi contar aquela historinha, e a filhinha disse para ela, a senhora está dizendo, mamãe, que meu pai, que o meu pai morreu, é isso? E ela disse, sim, o seu papai, o papai do céu veio buscar ele. E a filha disse assim para a mãe, e agora, quem vai brincar comigo de cavalinho? E agora, mamãe, quem vai brincar comigo? Me carregar nas costas. E agora, mamãe, quem vai me levar para brincar, para ouvir aquelas conversas? Quem vai me fazer agora? O mundo passa. Bem como a sua consciência também passa. Que é os desejos carnais, soberba, passa. São coisas passageiras. Mas a vontade de Deus, ela permanece para sempre. A promessa de Deus, ela é para a sua vida para sempre. Então não negocie a sua fé, não negocie a sua chamada, não negocie aquilo que Deus tem para você, mesmo que seja agradável aos seus olhos, manda fora, manda lançar fora da sua vida. Não processe, não deseje, não tenha soberba. Eu estou estudando, lendo a Bíblia novamente. E estava lendo 1 Samuel, capítulo 13, verso 13, verso 14. Me embarrou ali, eu fiquei preocupado com aquele texto de 1 Samuel. O povo pediu um rei a Samuel. Saíram do período dos juízes, onde começava aqui, voltava e voltava ao mesmo lugar. O livro de Juízes acaba dizendo assim, não havia, no capítulo 21, verso 25, não havia rei em Israel e todo mundo fazia aquilo que achava que era bom, aquilo que era verdade. Mas o povo estava cansado, queria um rei para conduzir como eram as outras nações. Não queira nada que se pareça com o mundo, queira aquilo que pertence a Deus. Lute. Samuel lutou para que aquele povo não aceitasse isso. Samuel conversou, falou com Deus, Deus disse, deixa eles. A gente vai preparar um homem para conduzir eles. Mas orienta eles o que o rei é capaz de fazer com sua família. Ele pode roubar as vossas mulheres, ele pode tomar os vossos servos, ele pode levar os vossos filhos, ele pode levar até os vossos bens. Mas mesmo assim Israel dizendo, nós queremos isso. Então Deus enviou um homem chamado Saul. Foi cheio do Espírito Santo, até profetizou no dia que recebeu a promessa. Foi ungido. Nos primeiros anos, foi muito bom. Mas chegou um dia, irmãos, chegou um dia na vida dele, que Israel ia oferecer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. E ele, como rei, não deveria fazer. Ele não poderia fazer o holocausto, quem deveria fazer era Samuel. Esse texto é dolorido. Esse texto me marcou demais. Esse texto, quando eu li aquilo, eu leio sozinho ali, deu um choque tão grande na minha vida. Espero que choque você também. Então, ele estava esperando Samuel chegar. Samuel aparentemente estava atrasado, mas não estava. A pressa de querer fazer as coisas.
Irmãos, em nome de Jesus, não dê um passo além daquilo que Deus está permitindo que você dê. Não adiante as coisas. E acho que Deus está atrasando. Deus não atrasa, Deus chega na hora certa. Não dê um passo além daquilo que Deus está dizendo para você, não faça. Samuel, aparentemente, na visão de Saul, ele estava atrasado. Sabe o que Saul faz? Pega o holocausto e vai oferecer ao Senhor. E quando ele está oferecendo ali, que ele não podia fazer, a Bíblia diz que Deus não ordenou que ele fizesse. E ele está fazendo ali, Samuel chega. E Samuel disse, você está fazendo como uma criança, como uma pessoa que não tem experiência. Você não deveria fazer isso. Olha, se você esperasse um pouquinho só. Irmão, isso doeu demais no meu coração. Olha, Saul, se você tivesse demorado um pouquinho só, Deus teria estabelecido o reino, seu reino para sempre em Israel. Mas por causa da sua desobediência, Deus arrancou de você o reino e já colocou para outro liderar. Puxa, por um pouquinho de tempo, Deus tirou dele. A consciência, o mundo passa, é passageiro. Não troca aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Lute, chame alguém, peça ajuda. Mas não troque aquilo que Deus deu para você que é eterno por aquilo que é passageiro. Não negocie. É agradável aos seus olhos, lance fora. Eu não estou falando aqui que você não deve orar para as coisas. É lógico que a gente olha, porque a gente tem, graças a Deus que a gente enxerga, né? Mas não deixe de processar isso. Tem um ditado que as pessoas gostam de falar, até nós falamos aqui. Nós não podemos impedir pássaro voar sobre as nossas cabeças, mas eu posso impedir ele fazer ninho sobre ela. Então, se você olhar e há algo que chamou a tua atenção, não processe. Não deixe que a consciência dos olhos, a consciência da carne e a soberba da vida tome conta da sua vida. Por algum momento sequer que você não esperou, você não obedeceu, Deus pode tirar algo de você que está sendo preparado. Não dê um passo além daquilo que Deus não determinou que você fizesse. Não determine nada antes que Deus dê a ordem. Não faça, em nome de Jesus, não faça como aqueles dois homens, aquele casal que estava indo para a sua casa, no caminho de Emaús, que nós falamos domingo. Por algum momento eles não perderam a bênção. Jesus foi atrás dele, porque Jesus tinha promessa na vida dele, Jesus não deixou que eles perdessem, mas por algum momento eles poderiam ter perdido a alegria de ver Jesus ressuscitado. Poxa! Ainda não tinha terminado o terceiro dia daquele casal, não tinha terminado ainda estava durante o terceiro dia, mas eles já estavam desistindo. Mas ainda bem que Jesus é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Jesus foi atrás dele e falou assim, olha, você precisa tomar decisões. Você não tem que voltar para a vida velha. O que vocês ouviram é verdadeiro. O que eu prometi é verdade. O que eu prometi é eterno. O que Deus tem dado para nós, irmãos, é eterno. Não negocie, em nome de Jesus. Eu quero terminar. A preocupação de João é que, ora, o mundo passa. Esse sistema vai passar. Irmãos, tantas coisas já aconteceram até aqui. Eu lembro de alguns anos atrás, quando saiu o código de barra, começaram a pregar dizendo que era o sinal da besta. E os crentes começaram a se preocupar, como que a gente vai fazer compra? Porque é o sinal da besta. Passou já, essa preocupação passou, o mundo passa. Não, mas agora tem um chip, né? O chip. Agora diz que é o chip, já é o sinal da besta. Vai passar. O mundo passa, o sistema vai passar.
E a consciência também vai passar. A soberba da vida passa. Se você resistir, a Bíblia diz, se você sujeitar a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo. Ele vai fugir de você. Então não negocie. Que seja agradável aos seus olhos. Que seja assim, puxa vida, eu vou me dar bem. Mas Deus não está nessa, então eu não quero. Você vai permanecer pobre, desgraçado? Sim. É que meu futuro não está aqui. Meu futuro está lá na eternidade. Isso eu não vou negociar com ninguém. Aleluia. Mas você poderia ter uma vida melhor, não tem problema, porque essa vida passa. Mas a vida eterna que Ele preparou para mim lá, não vai passar, é eterna. E eu não vou negar o seu nome. Eu não vou negociar. Amém? Que você possa fazer uma análise. Eu sei que vai chegar momentos ainda que nós podemos correr o risco de perder emprego porque nós somos cristãos. Não tem problema. Aqueles que esperam no Senhor jamais será confundido. Se fechar uma porta, Ele vai abrir outra. Porque a Ele pertence o poder de abrir a porta, porque está com a chave. Ele tem a chave de abrir as portas, ele fecha e abre, a hora que Ele quiser. Não importa a circunstância. Só a Jesus eu vou louvar. Você pode perder o emprego, não tem problema. É melhor perder o emprego do que perder Jesus, que pode me dar muito mais do que o emprego que eu estou olhando para Ele. Ou para alguma coisa. Se de repente, jovem, a direção agora para vocês. De repente, meninas, que tem um rapazinho aí bonitinho, cheirosinho. Mas ele não quer saber de Deus. Olhe para ele, não deixe processar. E não deseje aquilo que não pertence a Deus. Deus vai preparar o príncipe para você. Alguém que vai tratar de você melhor do que os seus pais. Meninos, aquela menininha cheia de curvas, que chama a sua atenção, que é terrível. Eu sei como que é isso. Eu sou homem, já passei por essa fase. Não deixe processar. Olhe, e se de repente o teu coração começar a arder, e olha de onde vem ela, de quem, que povo que ela é. Pode ser um laço. E esse laço possa custar a bênção de Deus que está preparada para você. Você que está solteiro ou solteira, coloca a sua vida na mão de Deus. Deus vai preparar para você. Você que é moça, Deus vai preparar um rapaz de Deus para você. E você que é homem, Deus vai preparar uma moça para você. E você que é mulher, Deus vai preparar um moço para você. Mas não dê um passo além daquilo que Ele não permitiu. Porque é laço. Jesus está nesse lugar, amém? Ele está aqui cuidando de nós. Ele está aqui com as suas promessas nas tuas mãos. E Ele não vai desistir daquilo que Ele prometeu para você. Porque isso não vai depender de você, vai depender dEle que fez a promessa. Mas por favor, não negocie sua fé. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus prometeu para você e sua família. Mesmo que o diabo apareça como se fosse um príncipe, uma princesa, isso não vem de Deus. E eu não aceito. Aleluias. Não ameis o mundo. Você pode repetir comigo? Não ameis o mundo, e nem as coisas que nele há. Não ameis o sistema do mundo, que é onde Satanás é rei. Não ame, não negocie.
e nem nas coisas que Ele oferece. Eu vou resistir em oração, em jejum e consagração, mas eu não vou negociar a minha fé naquele que me chamou, que me tirou das trevas e me levou para o reino da luz, do amor do seu Filho. E a qualquer momento as trombetas vão tocar. Eu e você vamos ouvir: vinde os benditos do meu Pai, para possuir a terra que foi formada antes da fundação do mundo. Entre para o gozo do seu Senhor. Naquele dia, você não me negou aqui na terra, e naquele dia diante do meu Pai, eu não irei negar você diante do meu Pai. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Você, jovens, pais, e todos os cristãos que estão aqui, todos os crentes aqui. O que João recomendou para nós? Saímos daqui, isso gravado em nossa cabeça. O que João estava dizendo, ensinando para os jovens, para os pais e para todos os cristãos? Sai daqui, todos nós saímos daqui com isso aqui decorado. Não, repita comigo. O que João disse? Não ameis o mundo. Repita comigo mais uma vez. Sai daqui gravado na sua mente e no seu coração. Não ameis o mundo, e nem nas coisas que nele há. Só tem um, que a Ele eu me rendo em oração e adoração. Se chama Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador.